Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar, quando vai começar um jogo, alguém vai dar um comando. E quando alguém dá um comando, alguém quer partir para a vitória. É assim que funciona. Quando alguém dá um comando, alguém quer partir para a vitória. E todos já correm em busca de uma vitória, de um resultado. A unção, ela dá um comando. A unção do ambiente, ela tem o papel de dar um comando a cada um de nós. Nós não temos outra meta a não buscar aquilo que tem para nós liberado. Eu não tenho outra meta nesse lugar, irmãos. Você não deve ter outra meta nesse lugar. Você deve estar com tanta expectativa como um atleta está naquela partida, quando ele fica se preparando, esperando apenas um comando, e o pensamento dele só é um: vencer. O pensamento daquele atleta é só alcançar o alvo. O comando é um apito, o comando é um tiro. A proposta dele é só alcançar o alvo. Ele não pensa em outra coisa. Ele não pensa: eu vou liberar, vou facilitar para o meu concorrente. Não tem concorrência. Ele só pensa numa coisa: eu vou alcançar o alvo, eu vou chegar lá, eu vou alcançar meus objetivos. Eu vim para aqui me preparar para alcançar meus objetivos. Esse deve ser o entendimento também de um cristão. A unção, ela é esse comando. A unção é esse grito. A unção é esse apito que te encaminha para isso. Aleluia. Quem não se prepara são os fracassados, irmãos. Quem não se prepara nunca alcança os objetivos. Mas quem se prepara por esse comando da unção, pela graça que ajuda, a gente vai alcançar nossos objetivos. Hoje aqui é prévia do acampamento 2019. Nós vamos ter a prévia do nosso acampamento. Já estamos tendo a prévia do nosso acampamento, desde a hora que você chegou. Desde o momento que você decidiu se entregar por meio do louvor que estava aqui disponível para você adorar e aceitar esse comando. Aleluia. Aleluia. Como é que está a sua expectativa? Foi isso que o pastor Vanedi falou aqui na direção do culto agora. Eu e você, nós precisamos criar expectativa. Quem quer alcançar os objetivos, irmão, quem quer acertar o alvo, fica lá, na hora do comando, você já corre para o alvo. O seu objetivo é alcançar, o seu objetivo é vencer. O meu objetivo nessa terra é alcançar aquilo que foi preparado para mim, que foi disponibilizado para mim. Não seja covarde, não fique acovardado. Amém? Não fique dependendo da unção alheia. Não fique dependendo só da oração dos outros. Dependa da unção disponível para a sua vida, da orientação que você já recebeu, daquilo que já está dentro de você. Você pode dar um grito, um comando. Sabe, irmãos, hoje é uma noite para nós desistirmos de situações que têm nos perturbado. Por que desistimos? Porque muitas vezes nós estamos alimentando elas. Estamos fracos, estamos alimentando, administrando, olhando para essas coisas. Não veja mais essas coisas diante de você. Não olhe para essas coisas mais diante de você. Hoje à noite é noite de você dar um comando mesmo. É noite de você, a unção, fazer com que você parta daqui para uma nova fase da sua vida. Começou o nosso acampamento 2019. Próxima semana nós vamos estar lá. Essa igreja não será mais a mesma. Amém? Eu estou nesse nível de velocidade. Começou ontem à noite aqui. Se você não veio, seria bom você dar uma olhada nas redes sociais. Deve ter vídeos por aí publicados, deve ter muitas fotos, e você vai ver o que Deus já fez aqui ontem à noite, como Ele começou a fazer ontem à noite aqui nesse lugar. O pastor Vanedi disse que lá na praça tinha um grupo por atrás de um trio. Eu vou te falar, na verdade é só imitação, porque quem está atrás de um trio somos nós. Eu vivo por causa desse trio, você vive por causa desse trio. Entendeu? É esse trio que nós estamos seguindo. Lá é falso. O verdadeiro trio, nós estamos aqui atrás desse trio. É esse trio que tem nos guardado, é esse trio que tem nos ajudado. Vivemos ao som desse trio, pulamos ao som desse trio, seguimos o comando desse trio. Entendeu? Esse é o verdadeiro trio que nós seguimos. Amém? Graças a Deus, você pode sentar um pouco. Aleluia! Glória a Deus! Olha aí, ó. Aleluia! Eu queria salvar a vida do pastor Vanedi. Ele até correu, ó. Não está mais aqui, vai chegar aqui meu encabulado. Eu queria convidar aqui todas as pessoas que completaram aniversário essa semana, aniversário de nascimento, aniversário de casamento. Estou brincando, foi só porque ele estava com muita informação e quis passar um serviçozinho para mim a mais aqui. Amém? Não, eu vou falar a verdade, esqueceu mesmo. Tá bom, vai lá. Sejam bem-vindos, amém? Amém, glória a Deus. Que bênção.
Que bênção, irmãos. Vamos abençoar a vida dos nossos irmãos com uma oração poderosa, não é isso? Que bênção. Tem alguém que aniversário de casamento, de novo nascimento, se você marcou essa data, é uma data importantíssima. Aleluia. Se você libera algo que está dentro do seu coração, você é crente, se você nasceu de novo, tem algo que está dentro de você, que quando você libera daí, você abençoa a vida de pessoas. O que você fala vem sobre a vida dessas pessoas. Olha que maravilha, gente. A gente precisa crer desse jeito, andar com esse entendimento. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Pai amado, muito obrigado, Pai. Eu apresento a vida dos meus irmãos nessa noite, e com ações de graça nós recebemos a vida de cada um nesse lugar. Eles estão completando mais uma data, Pai, em suas vidas de casamento, de nascimento, e eu declaro em nome de Jesus, juntamente com a igreja, Pai, bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eles estão debaixo de uma aliança, Pai, com tantas garantias, e eu declaro em nome de Jesus, nós como igreja declaramos essas garantias, Pai, esses benefícios, essa herança que eles têm, Pai, por estar debaixo da aliança, entrado em concordância com o seu amor, no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, os benefícios dessa palavra, chegando à vida de cada um deles, Pai. Praga alguma vai chegar à casa deles, mas suas bênçãos, Pai, vai correr em suas direções, eles serão abençoados, guardados em nome de Jesus. Eu declaro paz, concordamos como paz sobre a vida dos meus irmãos, nós concordamos como sobre saúde divina no corpo físico deles, em nome de Jesus, a plenitude da sua graça cobrindo a família, Pai, o trabalho, as atividades, enfim, Senhor, aonde eles estiverem cercados, andando, eles estarão cercados por sua palavra e por sua justiça. Nós como igreja, nós abençoamos dias de paz e de alegria, Pai, multiplicado na vida dos nossos irmãos, para eles gozarem uma vida boa nessa terra, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém, e dá uma boa salva de palmas para os nossos irmãos. Parabéns, gente, feliz aniversário, que bênção, glória a Deus, sejam abençoados. Queremos também conhecer você que está nos visitando. Para nós é uma alegria muito grande a sua visita na nossa igreja. Então, se você está aqui, está nos visitando, mesmo que você já tenha passado por aqui outras vezes, nós ficamos felizes com a sua visita. Se você é visitante, queria que você ficasse de pé só um pouquinho, só para a gente conhecer quem está nos visitando. Vai ser uma alegria e vamos ficar honrados mesmo com a sua presença. Amém, que bênção. Jovens ali atrás, olha quanta gente aqui, gente, olha só lá atrás, mas também duas pessoas lá. Então eu queria que vocês, a turma que está aí atrás, chegue junto deles aí, faça com que eles se sintam bem no nosso meio. Muito obrigado, viu, por cada um de vocês aqui nos visitando. Sejam abençoados, certamente serão muito abençoados ainda, até o final desse culto. Eu estou segurando vocês, falta alguma coisa? Não, vocês estão liberados. Vocês não tinham escutado não, quando eu subi, eu disse, você já pode ir, não viram não? Não? Obrigado, gente, que benção. Graças a Deus. Aleluia. Tem informações da parte de Deus para as nossas vidas hoje à noite. Amém? Você está com expectativa? Foi o que o pastor orientou, que nós ficássemos mesmo com expectativa nessa noite para aquilo que Deus tem. Amém? Graças a Deus. Quero estar trazendo algumas informações, mas eu queria tanto que você ficasse mesmo com esse coração bem leve, bem aberto aí. Deixa Deus acrescentar coisas. Amém? Nós não queremos só um ativismo de trabalho em igreja, um ativismo só de frequência, aquela obrigação da gente vir ao culto e cumprir a nossa parte aqui apenas com a nossa presença. Não, mas eu queria um relacionamento seu, né? O que eu desejo mesmo é que nós possamos nos relacionar cada vez mais com o Senhor, né? Ter uma vida boa nele, meditando na palavra dele, irmãos, ter experiências. Nós precisamos ouvir de mais experiência. Olha, não é normal, deixa eu falar para você isso, não é normal ser crente, não é normal ter nascido de novo por uma experiência sobrenatural. O novo nascimento é algo sobrenatural, não é algo natural, é sobrenatural. Isso se concretizou na cruz do Calvário por meio de Jesus, quando Ele liberou para nós uma salvação plena e eterna. Sabe? E quando você nasceu de novo, você sabe que algo não natural, mas algo sobrenatural aconteceu com a sua vida. E se você está aqui nessa noite, eu quero já que você vá acompanhando, que não nasceu de novo, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer, isso não é uma invenção da igreja evangélica, dos crentes, não é uma invenção da religião. Na verdade, quando nós falamos a respeito do novo nascimento, nós estamos falando de algo bíblico, de uma instrução do próprio Jesus Cristo falando. Quando sua e-mail ministrou hoje aqui de manhã sobre o batismo nas águas, ela estava se referindo a uma ordenança, a uma orientação que Jesus deu, quando ele disse é necessário, ou seja,
tem que nascer de novo se a gente quiser participar das coisas celestiais. E eu quero te dizer que esse novo nascimento, ele não é uma coisa natural, é algo sobrenatural. Até você nascer de novo, você acha que você entende de religião, que você entende de Deus, que você sabe as coisas de Deus, mas eu vou te falar, a gente sabe de ouvir falar, mas de provar a essência do poder dele nas nossas vidas é diferente. A gente não prova enquanto não nascer de novo. Não temos experiências, né? Podemos ter flashes, uma ajuda, uma orientação do Espírito, algo novo, né? De repente algo diferente, mas provar do novo nascimento, onde a palavra se revela para nós e vamos viver coisas diferentes, que você sabe, rapaz, nunca aconteceu isso comigo, mas agora está acontecendo. Eu vou te falar só pelo novo nascimento. Amém? Agora, uma vez que nós nascemos de novo e já estamos participando da vontade de Deus, irmãos, nós temos o benefício ainda, como um presente da parte de Deus, o batismo no Espírito Santo. É uma promessa já feita lá no Velho Testamento, a respeito que nesse tempo, nessa dispensação que nós vivemos no Senhor, nós seríamos inseridos no Espírito, nós experimentaríamos uma imersão no Espírito, outro tipo de batismo. Ser imerso nele, na vontade dele, com a garantia de ter um revestimento de poder, ou seja, uma eficácia maior da palavra dentro de nós. Isso é uma grande verdade. E como isso aconteceu lá em Atos, você sabe, não vou ministrar sobre batismo no Espírito Santo, mas eu quero te falar sobre isso. Então aconteceu lá em Atos, quando o Espírito desceu sobre aquelas pessoas por uma ordenança do Senhor. Quando ele partiu, ele disse: vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vai acontecer, essa promessa vai se cumprir na vida de vocês. Aí o propósito de Deus era que nós, nessa aliança, você estivesse mais fortalecido, além daquilo que você já está, porque quando você nasceu de novo, você garantiu salvação eterna. E o Espírito de Deus já veio habitar dentro de você. Agora, imagina esse Espírito agora, né, vivendo com você por uma imersão mais profunda. Então, quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, irmãos, a gente escuta falar. Eu fico vendo a igreja escutando falar, querendo ficar distante disso, alguns com medo, outros não querem se envolver, outros acham estranho, e quem já viveu essa experiência não pratica e não se aprofunda nela. É um desperdício muito grande. É por isso que muitas coisas estão aí ainda pendenga na vida das outras pessoas. É por isso que tem situações que a igreja não está conseguindo solucionar. Você diz: mas não é Deus? Não, a parte de Deus já se cumpriu por meio de Jesus na cruz do Calvário. A parte da igreja, ela tem que concluir. O nosso ofício e o batismo no Espírito Santo ainda veio com essa vantagem para nós. Olha que maravilha, estarmos cheios da sua vontade, nos enchermos do seu Espírito mais profundo nele, temos um revestimento de poder, ou seja, já estávamos com o poder dele, com um revestimento, mais poder ainda, para desfazer as obras do diabo, começando na nossa casa, na nossa família. Amém? Isso é o papel da igreja. Então é muito ruim você ver a igreja aquém da realidade do que ela é a igreja. Vivendo uma vida comum, irmãos, não dá para ser crente e viver uma vida comum. Não dá para ser crente e viver uma vida no natural. Não, a proposta não é mais viver no natural. A proposta é nós vivermos afogueados pelo fogo do Espírito que habita dentro de nós. Acesos, levantados, cheios de ousadias. Os apóstolos entendiam, eles viveram esse tempo. Nós, a igreja desses últimos dias, estamos meio que cansados a respeito dessa realidade. Os apóstolos, quando eles se viram, né, perseguidos, né, afrontados contra o evangelho que estava diante deles, proposto a eles, sabe, eles oraram, eles pararam em certo momento, eles oraram: Senhor, nos conceda ousadia. E a Bíblia diz que essa oração foi tão forte. Você veja como Deus está disponível para a igreja, irmãos. Você vê como Deus está disponível para você na sua casa, nos seus negócios, na sua vida, no seu casamento. Sabe, o que está faltando nessa igreja é ousadia, é falta de intrepidez, é lentidão na fé. Nós estamos vivendo um nível de fé, irmãos, apenas para sobrevivência. Apenas para sobrevivência, mas ficando lá, né, à mercê de uma pressão maior. Senhor, nos conceda, né, ousadia. Falta essa ousadia nas nossas casas para desfazer plano, intenções do inferno, nos levantarmos tão ousados. Estamos pedindo que a igreja comece a compreender isso. E você de repente pode pensar: isso é para os pastores, para os ministros, para os mais poderosos. Eu vou te falar, isso é para a igreja, para o corpo de Cristo. Não tem distinção de pessoas. Aleluia.
Aleluia. Nós precisamos, irmãos, resolver situações nas nossas casas. Como é que está você na sua família? Não levante a sua mão. Quero saber como é que você está na sua família. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? E não levante, logo uma intenção. Se o pastor soubesse como é minha esposa, como é minha casa. Não. Eu estou perguntando para você que nasceu de novo, para você que tem o Espírito Santo dentro de você, e que vale também para você esposa, e que vale também para você filho. Eu estou perguntando a você que tem o Espírito que está dentro de você, porque você mesmo tem aberto muitas vezes a sua boca, e eu também tenho feito isso, dizendo que nós servimos ao Deus do impossível, e você tem visto a sua causa sem solução. Por quê? E você pode até vir me contar e dizer: olha, pastor, às vezes as pessoas me contam a história e eu tento convencer elas, rapaz, mas Deus pode fazer, mas elas quase eu fico convencido de que realmente não tem jeito. Eu tenho que ser muito forte muitas vezes nos aconselhamentos para dizer: mas Deus é Deus, Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar. Agora precisa ter da nossa parte uma contrapartida. Que contrapartida é essa? A fé. É a fé. Mas a gente não quer nem crer mais, não queremos nos esforçarmos para crer, irmãos. E eu estou te falando isso nessa noite, para te levantar no nível de fé que você tem necessidade, para você ter uma boa casa, um bom relacionamento no seu casamento. Não é justo que nós, os crentes, venhamos a deixar os nossos casamentos embriagados com as coisas desse mundo. Porque a gente não usa da ousadia, ou seja, não é ousado, usando da palavra que foi colocada dentro de nós e da autoridade, para sermos cuidadosos com a nossa casa, com os nossos filhos. Sabe, irmãos, você precisa se levantar mesmo na condição de crente, na condição que Jesus colocou você. A palavra diz que Ele te deu autoridade, quando Ele deu os discípulos, isso também automaticamente veio para nós, pelo novo nascimento, concedeu a cada um de nós autoridade, no nome dEle. No nome dEle, irmãos, isso é verdade, isso não é o conto da carochinha. Precisamos começar a nos levantarmos indignados com situações, precisamos dar comando, precisamos falar, a tempo e fora de tempo. Aonde nós estivermos, irmãos, sem ter vergonha de ser crente. Hoje eu conversava com um irmão aqui na igreja, e ele me falando assim de problemas que ele teve na igreja. E ele perguntando: o senhor já teve problemas na igreja? Eu disse: irmãos, já tive problemas dentro da igreja. Ele disse: quando esses problemas é com os de dentro? Eu digo: os maiores problemas são com os de dentro mesmo. E esses são os mais difíceis. Mas eu não desisto do evangelho, não são por causa de pessoas. Eu até falava para ele hoje, eu dizia: se você ou qualquer outra pessoa pensa em vir dessa igreja, porque você ouviu falar alguma coisa de mim, e você vem com expectativa na minha vida, eu vou te falar: não venha não, porque eu fico com cuidado que você se frustre comigo mais na frente. Então não venha, porque senão eu vou ter uma pessoa problemática na minha igreja, quem quer que seja, porque você vai colocar toda expectativa num homem. E pode ser que eu não consiga dar a resposta que você tem necessidade. Agora, se você quiser vir para esse lugar, colocar a sua expectativa em Deus, somos dois. Estamos prontos para correr a carreira que está proposta para nós nesse lugar. Entende, irmãos? Então eu dizia isso, mas pastor, dentro da igreja eu dizia: rapaz, lá na igreja eu fui encontrar. Eu digo isso sempre para as pessoas. As pessoas chegam e dizem: mas pastor, dentro da igreja eu não aguento, estou deixando a igreja, eu vou fazer isso. Irmãos, não é assim. As coisas no reino não são assim. Eu estava dizendo: Jesus Cristo passou uma noite orando para escolher 12 discípulos. No meio dos 12 escolheu um cabra safado. E não foi por uma indicação, não. O safadinho lá estava no meio da história, Jesus orou e escolheu ele. E o cara estava lá, era avarento, mentiroso, ladrão, perseguidor, vendeu Jesus. Estava lá. Paulo, certa vez chegando, falou deixou escrito para nós, mas ele estava comunicando por uma carta. Ele disse: rapaz, sobre Pedro não achou o que fazer, dissimulado, Pedro. Eu resisti na cara dele, gente, aí na igreja qualquer coisa aqui, a nossa fé já vai embora, porque rapaz, o pastor falou com todo mundo, mas nem falou comigo hoje. Quebre o meu galho, irmãos. Quebre o meu galho. Quero te ajudar, porque eu sou tão simples, homem simples como você também. Mas eu vou te falar, quero estar cheio da palavra de Deus. Eu estou precisando da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda.
Como você precisa da mim, nós precisamos uns dos outros aqui. Entende isso? E aí a gente encontra Paulo tendo como dizia aqui no Nordeste, uma briga, sabe, de lascar tudo com João Marcos. E a Bíblia diz que foi tão grande que eles se separaram. Gente, na Bíblia, pastor, eu tenho certeza, você está lendo a Bíblia que eu estou lendo? Está lá na sua Bíblia também, lê a sua Bíblia que você vai achar. Você encontra João falando a respeito de um pastor que não recebia ninguém na igreja dele. Está registrado na Bíblia. Pastor, vamos esconder essas coisas, não vamos falar não, tal. Gente, a gente não está aqui para esconder nada, a gente está aqui para ser ousado. Amém? Para ser ousado. Aí ele diz que o pastor lá não recebia as pessoas na igreja. E quando um membro queria receber as autoridades da igreja, ele não permitia. E se alguém ousasse em receber, ainda colocava para fora da igreja. Essas coisas estão escritas a respeito de que igreja, a gente enfrenta situações dentro da igreja. Mas nossa expectativa aqui tem que estar sempre em Deus, porque o que é que a Bíblia diz? Ei, não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra as influências. Pessoas, elas crescem. Nós estamos aqui para desenvolver pessoas. Quando eu digo nós, eu e você, para desenvolver pessoas, para ter paciência com elas. Entende isso, irmãos? Para desenvolver pessoas. Ontem a gente teve uma ministração poderosa, mais ou menos nesse nível aqui, de não julgar pessoas, de não ser um crítico ferrenho das coisas, mas para a gente correr a carreira daquilo que está proposto para nós. Aleluia. Nós somos chamados para um grande negócio, irmãos. E no negócio que nós entramos, nós já passamos a ser dono também. Fomos chamados para dentro, passamos a ser dono. Herdeiros e co-herdeiros, como a palavra de Deus diz. Amém? Então vamos receber a palavra nessa noite. Eu estou dando uma orientação inicial nessa ministração, para que você fique avivado, que você fique ousado. Na sua casa, tudo vai começar na sua casa. Quando eu cheguei aqui, eu vim com 2 propostas e eu falei isso com os líderes, com os pastores, tenho conversado com eles. Primeira proposta, a gente precisa lutar em favor da família dessa igreja, das famílias. Se tiver difícil na sua família, vai estar difícil em tudo, na sua casa vai estar difícil em tudo quanto é lugar. Sabe, graças a Deus porque tem a igreja, porque lá em casa é um problema, então vamos resolver o problema na sua casa, irmãos. Está na hora da gente começar a resolver esses problemas. Pastor, mas eu já tentei, já falo, mas não tem jeito. Eu te pergunto se você está pagando preço em oração. Você está acordando mesmo diante de Deus, colocando ousadamente, expulsando aquelas influências da sua casa. É na vida do seu filho, do seu casamento, enfim. Como é que você tem tratado espiritualmente essas coisas? Espiritualmente, como é que você tem lidado com a sua família? E você mesmo, como você tem lidado com a sua família? Espiritualmente, a seu respeito, como é que você tem se guardado para você, seguir a orientação da palavra de Deus? Acho que nós estamos precisando de ler mais Bíblia, gente, para pegar as orientações da palavra e dizer: Senhor, faz tanto tempo que eu não tinha visto isso aqui, eu quero voltar para esse lugar. Aleluia. Eu queria tanto você chegando mais cedo aqui, para a gente mergulhar num louvor de adoração aqui. E quando a gente está terminando o louvor, a gente tem 50% da igreja. E você quer que Deus seja completo com você. Vamos nos esforçar, irmãos. Não é um julgamento não, estou te chamando a ser completo com o Senhor em todas as coisas. Tem coisas mais importantes na sua vida do que a sua vida com o Senhor. Para mim não tem, meus irmãos. Meus irmãos, não tem. Eu estava orando aqui, quando eu cheguei aqui, eu comecei a orar e dizendo: Senhor, o que seria mais importante do que isso? A minha vida de adoração a você, de reconhecer que você é a minha fonte de vida, de salvação, de alegria. Eu olho para a minha eternidade e eu digo: não existe um preço natural para essas coisas. Como é que nós estamos a respeito disso? Há frieza sobre isso. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos perecer. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:25, ele disse: ande em espírito. Quem é que anda em espírito aqui? Levanta a mão. Não, peraí, gente. Só tem 30% dos crentes hoje na igreja, o resto não é crente, não. Quem está em espírito? Maravilhoso. Tá bom. Então, se nós nascemos de novo, o Espírito Santo já habita dentro de você, então você está no espírito. Ele disse: se você está em espírito, aí vem a segunda colocação do versículo. Ele diz assim: se você está em espírito, ande também no espírito. Então, quando ele faz essa observação, certamente ele está dizendo: você pode estar no espírito, mas não andando nele, porque o espírito habita dentro de você. Agora, andando na vontade, na orientação,
na percepção, no amor, na resposta ao que Ele tem falado conosco. Ele disse: se você está, que bom, você já está, maravilhoso. Graças a Deus por isso. Você acertou em cheio. Entregar sua vida para o Senhor Jesus, fazer diferença nessa terra, garantir sua salvação eterna. Agora ele diz o seguinte: olha, se envolva com Ele, andando com Ele, siga a orientação, tenha percepção, converse, se relacione, escute. Ande por isso. Dê uma resposta por meio do Espírito que habita dentro de você. Ande também, não é só estar, mas ande também no Espírito. E eu não quero estar só no Espírito, irmão, mas com a vida desgraçada, que eu não consigo dar 2 passos, a não ser por uma ajuda de outra pessoa. Eu não quero viver nessa terra, irmãos, dependendo do meu dinheiro. Eu não quero. Eu não quero morar debaixo de uma casa, dependendo apenas daquele teto, daquela casa. Eu não quero ser um dependente do meu carro. Eu não quero ser um dependente da minha esposa, dos meus filhos. Eu não quero ser um dependente seu. Eu quero ser um dependente de Deus. Aí você diz: mas quando nós nascemos, nós somos dependentes de Deus. Podemos estar em espírito, mas não andando nele, na vontade dele, dando a resposta que ele tem para nós. E eu estou te convidando a meditar sobre isso. Rapaz, como que está a minha vida de cristão? Que tipo de imersão eu estou tendo? Que tipo de resposta eu estou tendo? Será que é fácil as pessoas identificarem que nós somos crentes aonde nós estamos andando? Deixa eu te perguntar, na sua família, nas casas, será que está fácil as pessoas identificar logo que você é um cristão? Porque um cristão atuante mesmo, dando uma resposta de cristão, não, irmãos, não é colocando sou crente, não é só falando aleluia, glória a Deus em tudo quanto é canto, porque tem gente que é assim, né? Vai para os outros, para um extremo, é dando uma resposta, né? É sendo Jesus para a vida das pessoas, é andando como Ele andou, é andando em integridade, é sendo manso, calmo, tranquilo, fiel, íntegro, sofrendo dano, mas a gente não quer nem sofrer mais dano, gente. A gente que é provocado no meio da rua hoje, eu sofro com isso, porque é uma área que eu tive que trabalhar muito na minha vida. Eu sou da família Cunha de Matinhas, Alagoa Nova, família braba, chata. Entende isso? O cara botava um risco assim quando era guri, dizia apaga aí. Quando o moleque apagava, eu já saía para cima dele. A poeira, a gente sumiu os dois, parecia Cascão e Cebolinha, naquela poeirazinha que você já leu naquele gibi. Assumia, vim da família Cunha, família braba. Passou uma irmã minha por aqui, os caras diziam que ela era braba, Ana Cunha. Demais, ó, disseram aqui já. Mas rapaz, mais Deus salvou a minha vida. Então, quando eu estou sendo provocado lá fora, hoje eu falava para esse irmão a mesma coisa, eu digo, evangelho, já ministrei sobre isso aqui, evangelho sem oposição, na vida de quem quer que seja, eu fico desconfiado. Ah, pastor, tranquilo, na minha vida eu não tenho problema com ninguém, não tenho resistência de ninguém, vou e volto. Rapaz, não acontece nada na sua vida, você como cristão, rapaz, eu sei administrar isso aí. Então a gente está um pouco fora do que Jesus disse. Se vocês quiserem verdadeiramente me seguir, vocês vão ser perseguidos. Evangelho sem oposição, eu fico desconfiado. Sabe qual é o evangelho, né, que vai sofrer oposição? É o evangelho que não é negociado. Agora, o evangelho que é negociado não sofre oposição. E eu não quero, irmãos, negociar o evangelho. Eu não vou negociar o evangelho, quero me esforçar para não cair nessa tentação do inferno. Entende isso? Então a gente vai sofrer algumas pressões mesmo, renunciar a algumas coisas, sofrer o dano, para que outro seja abençoado, para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que diz lá em Mateus 5, quando ele fala a respeito de ser sal e luz nessa terra. Ele diz para que brilhe, né? Para que brilhe a vossa luz. Olha, então você nasceu de novo, tem uma luz que brilha através da sua vida. Ele diz para que brilhe a vossa luz diante dos homens. A Bíblia já vem dizendo que você deve ser sal da terra, não ser uma pessoa insossa, mas uma pessoa que dá gosto. Olha que maravilha, gente. Aonde você está, você marcando a vida de pessoas, você marcando a vida da sua família. Irmão, você pode ser transformado dentro da sua casa, a decisão está em você, porque o evangelho que te ajuda para isso, já mora, habita dentro de você por meio do Espírito. Você passa a ser mais doce com a sua esposa. Deixe de ser duro, deixe de ser carrasco, tenha paciência. Sofra o dano.
E a Bíblia diz que o amor constrange. Você vai ver se uma mudança lá na frente não vai mudar tudo também a seu favor. E você vai dizer, se eu soubesse, eu tinha feito isso há muito mais tempo. Comece, mas tem que pagar o preço, irmãos. Aleluia. Você quer ler alguma coisa hoje também comigo? Graças a Deus. Então abra comigo, por favor, em Hebreus 3. Ah, Deus, você é tão bom. Graças a Deus. Hoje está mais fresquinho aqui, viu, gente? Não desligou a energia, né? Graças a Deus, está melhorando. Estamos fazendo alguns reparos e as coisas estão acontecendo. Hebreus 3, você achou? Diz assim no 7. Por isso, como diz o Espírito Santo. Quem é que diz isso? O Espírito Santo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira não entrarão no descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Segura só aí um pouquinho. Olha, a proposta é exatamente essa. Como é que eu vou fazer isso? Ele diz, tenha cuidado, para que vocês não endureçam o coração contra mim. Não endureçam os vossos corações. Então, irmãos, nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos meditar na palavra de Deus. O salmista diz que dia e noite medita bem-aventurado aquele que tem a felicidade do tipo celestial. Não é uma felicidade normal, natural, do tipo celestial. As garantias de Deus fluindo na minha vida. De fato que quando a situação se levantar, quando a pressão se levantar, irmãos, a graça grite mais alto, fale mais alto. Deus possa falar e você possa ter a percepção daquela presença, é andar no Espírito. E ele começa a dizer assim, para que o coração não fique endurecido. Ele diz, eles conheceram os meus caminhos, mas endureceram os corações. Ou seja, não estavam mais perceptíveis à vontade de Deus. Tenham cuidado a respeito dessas coisas. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Olha um alerta para nós aqui. O escritor de Hebreus estava falando aos crentes, para que você não comece a desenvolver um coração mau, ou seja, voltar a andar novamente nos rudimentos, nas informações desse mundo. Como eu ministrei lá atrás, numa das primeiras ministrações aqui, sobre Noé preservando a família dele naquela arca. Porque betumar por dentro e por fora, as pressões sempre vêm de fora para dentro. E muitas vezes, irmãos, a gente fica muito vulneráveis aí, porque nós não nos posicionamos como os verdadeiros crentes nessa terra. Ou seja, escutamos muito, gastamos muito tempo com as informações naturais e terrenas. E depois nós não sabemos como usufruir, né, desse poder que está dentro de nós, por uma vida de ousadia. E quando a gente não faz isso e fica muito longe da realidade de Deus, ele está dizendo assim, tenham cuidado, quando a gente fica muito longe da realidade de Deus, desse relacionamento, dessa imersão, dessa busca, fazendo o que o salmista disse, medita na palavra de dia e de noite, buscando constantemente, sendo crente, acordando e lembrando que você é crente, acordando e se lembrando, eu tenho um pai, eu nasci de novo, eu não sou desse mundo, eu não sou um homem natural, eu sou um ser espiritual, que habita no corpo natural, juntamente com o Espírito de Deus. Então você não é uma pessoa comum, você não é normal, como esse mundo. Você faz parte de uma condição sobrenatural. Amém. Aleluia. De um contexto eterno. Então como que a gente pode acordar novamente e olhar para o mundo, para as coisas que estão ao nosso redor, como o mundo olha? Como o seu vizinho descrente olha? Não, gente.
A gente se levanta novamente para fazer, como estou dizendo, a unção despedaçando o jugo. E ela dá o comando da sua partida para aquele dia, para todo momento. Levantou alguma situação na sua família, você vai dar aquele grito: epa! Qualquer situação que se levantou, você já tem que ter aquela posição: epa! Sabe aquilo? Quando você está na sua casa, que alguém quer entrar e bagunçar na sua casa, imagina, um bêbado, um imundo chegando e querendo entrar na sua casa, como é que você se posiciona? Você bota logo o dedinho para cima e faz assim: aqui não, não é verdade? Aqui não, eu estou na minha casa, quem manda aqui sou eu. Esse deve ser o comando de um crente diariamente. Satanás, aqui não, na minha família não, quem manda aqui sou eu. E ele já sabe mais do que você está acobertado. Agora, por isso que ele está mandando ter cuidado aqui, quando o homem não se posiciona, irmãos, fica uma fragilidade, fica uma abertura tão frágil, que depois, quando a gente precisa, né, de dar um comando, de falar, nós somos fraquinhos. Em vez de rugir, né, a gente está feito um gatinho, dando os miauzinhos, quietinho, sem força contra aquela situação, e quase aceitando. E daqui um pouco ainda fica quase apontando o dedo para Deus. Por que está acontecendo isso? Não é normal para quem nasceu de novo. Está vivendo uma vida difícil nessa terra constantemente. Pressão vem. Eu estava dizendo, quando eu disse, o evangelho que a gente vai vivendo é um evangelho de oposição. Não estou dizendo que é um evangelho de sofrimento. E eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer o dano da oposição. O pastor estava dizendo que é uma vida difícil mesmo. Não estou falando disso aqui. Eu estou falando que é um evangelho que o mundo vai se opor, o diabo vai se opor, se você apresentar um evangelho sem ser negociado. Agora, um evangelho negociado, está tudo bem. Você é crente, a amiguinha lá da esquina não é crente, vem para sua casa, fala de todo mundo e você escuta. Evangelho negociado. E às vezes se envolve. No trabalho, seu patrão pede para você agir daquele jeito, irmão, e você vai lá e faz daquele jeito. Os seus amigos chegam no trabalho onde você trabalha, fala das oitadas dele de prostituição, e você fica lá no meio, escutando, dá até umas risadinhas amarelas. E aí ele fala assim: só assim, tu é doido, bicho? Não é só isso não. Você precisa se posicionar. Uma coisa que eu me admirava era que eu estava em lugares onde eu trabalhava, irmãos. E por causa desse evangelho não negociado, experimentar isso é muito bom, certamente você já viveu isso. E pessoas chegarem, elas querem trazer alguma situação que é chula, que não compactua-se com o evangelho, que é diferente, e ela respeitar o seu ambiente, ela não falar na sua frente, não ter coragem de sair, pedir desculpa por alguma coisa que fez. Irmãos, e quando pedir desculpa, eu vou te falar, quando já aconteceu o caso de pessoas ficarem envergonhadas ou falar alguma coisa, e eu vou te falar: nada, tudo bem, besteira, tal, não. Eu ficava sério mesmo, como batido de trem. Entendeu? É isso mesmo, tem que respeitar mesmo. Estou aqui para ser respeitado mesmo. A unção que está sobre a minha vida tem que ser respeitada. Então isso não é um evangelho negociado. Se a gente quiser os benefícios da parte de Deus acontecendo nas nossas vidas. Continuando a partir do 14, diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos. Então você vê que é necessário guardar. Ele diz: se de fato guardamos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então deixa eu falar isso aqui com você. Aí você vai dizer assim: pastor, eles não entraram por causa da incredulidade ou porque eles foram desobedientes? Pronto, eles não entraram por causa da incredulidade. Porque quando a gente começa a ficar leve, Kenneth Hagin fala isso naquele livro 5 impedimentos para o crescimento da graça. Um dos impedimentos é a leviandade, pegar de leve, né, e ser irresponsável com aquilo, com coisas naturais ou com a nossa própria vida, né? Então a incredulidade é uma vida leve, já deixa de acreditar que Deus é quem faz. Crentes desesperados, irmãos, a gente está cheio de crentes desesperados.
Nas primeiras pressões, seja familiar, seja de trabalho, seja financeira, seja num erro que ela mesma cometeu, alguma coisa que acontece, nas primeiras pressões, elas saem atirando para tudo quanto é lado. Porque uma vida de incredulidade não criou-se firmeza em Deus. E quando não cria-se firmeza em Deus, o que é que vai fazer? Vai desobedecer. Quando a gente não crê que Deus faz, a gente vai buscar outra fonte, um outro caminho, uma outra saída. E isso é incredulidade, desobedecendo, incredulidade, vida de fraqueza. A gente tem que esperar por Deus até o fim, irmãos. Crer plenamente. Senhor, se você prometeu, você é fiel para cumprir. Rapaz, mas resolve logo isso, está ficando difícil. Rapaz, eu sirvo a um Deus vivo. Nas minhas orações, irmãos, eu me lembro que eu ficava lá no meu gabinete lá na sede. E às vezes eu tirava uns momentos para orar lá. E eu me lembro de umas orações que eu fazia nesse nível aqui. Eu dizia, Senhor, eu preferia morrer do que deixar mesmo de crer que você é aquele que soluciona. Eu só não queria buscar uma outra solução para os meus problemas. Sair debaixo da vontade de Deus. Porque a desobediência, irmãos, é um adultério. Nós somos casados, nós que temos nossos cônjuges aqui, né? Quem de nós, como seria o nosso ato de adulterar? Imagina você só isso. Eu fico pensando, imagina eu adulterar. Eu estou falando literal. Como ficaria a minha vida diante de Josinete? Eu fico pensando, eu como cristão hoje, em meu sofrimento. Meu ato covarde. Como eu ficaria? Agora, a gente adultera muito com relação a Deus. Porque nós somos chamados para uma aliança. É como num casamento, é uma aliança. Ele disse, meu filho, eu quero te chamar para você entrar debaixo de uma coisa muito boa. Uma aliança, vir para debaixo da minha vontade. E a gente, chorando, entregou nossa vida para o Senhor. E disse, sim, Senhor, nós queremos desfrutar dos benefícios da sua palavra. Para você ser crente, você tem que se comprometer comigo dessas coisas aqui. Seguir as orientações, porque o próprio Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, e vocês não seguem as minhas orientações? Irmãos, isso é forte. Mas de tanto a gente ouvir, fica comum. Alguém prega, é mesmo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Analisa assim, por que nós chamamos de Senhor? E logo a gente está pegando desvios na vida, adulterando o contrato que a gente tem com o nosso Senhor. Entende isso? Uma igreja sem ousadia. Uma igreja andando sem ousadia, porque a gente não quer praticar os princípios, ou pelo menos andando, né, vivendo, como ele diz assim, estando em espírito, mas não andando. Ele disse, você vive, ande também. É necessário esse conjunto aí. E não é isso que nós queremos para as nossas vidas, irmãos. Eu quero estar tão pronto para você. Chegou o tempo de parar com mendigância. Chegou o tempo de pedir para o diabo. A gente está pedindo para o diabo sair das nossas vidas, deixar nossas finanças, deixar de perturbar nosso casamento, deixar de perturbar a vida dos nossos filhos, deixar de perturbar ao redor da nossa casa, no nosso trabalho. A gente está pedindo para o diabo, ei, deixa de pedir para o diabo fazer coisas. Você precisa ordenar a ele. Você precisa dar ordem. Uma ordem, ela parte com ousadia. Primeiro você tem que ter aquela consciência. A oração, ela tem que estar composta de uma consciência profunda, irmãos. A gente não tem alcançado muitas coisas porque a gente está rezando. A igreja passou ou voltamos a rezar como era lá na cultura religiosa quando a gente não conhecia Jesus. A gente aprendeu reza e a gente podia comer fazendo qualquer coisa e mesmo assim a gente conseguia rezar. Porque era o hábito da memória, de memorizar coisas. Já aquilo ali já tinha perdido o valor. Mas nós rezamos muito hoje. Muitas coisas nós estamos falando hoje só por falar. Mas quantas coisas está escrita para nós, que se nós voltássemos para ela de novo e fizéssemos essa meditação, rapaz, a Bíblia diz a esse respeito, faça uma avaliação entre você e a sua vida de cristão com Deus. Amém? Você pode abrir comigo lá em Romanos 8? Glória a Deus. Eu estou crendo demais numa igreja muito forte. Eu tô fazendo uma conta, irmãos. Eu estou com tanta expectativa do meu culto.
Eu disse isso, não sei se você lembra, a gente estava aqui fazendo o nosso culto aqui. Quando eu digo meu culto, é porque o culto você pode tomar para você mesmo, esse culto servido a Deus, né? O nosso culto que nós tivemos aqui, noite de ano aqui, fiquei impactado com a quantidade de pessoas que vieram para cá, para o culto da virada. E naquela noite eu disse, eu estou com muita expectativa no culto da virada de 2019. E eu estou lembrando novamente, eu estou com tanta expectativa nesse culto, porque a gente vai sentar aqui, e a gente vai celebrar, a gente vai comer, vai fazer uma festa aqui, e a gente vai celebrar o que Deus fez durante todo esse ano, e a gente vai ver, né, daquele ponto de partida. Eu estou dizendo, nesse tempo aqui, não estou dizendo, eu não sou o seu salvador, eu vim para aqui com o propósito mesmo de mudar, porque eu sou um líder, e eu vim com o propósito mesmo de te ajudar a mudar a tua concepção a respeito de mudar, de pensar, as suas atitudes, mas também vim para aqui para ser influenciado pela sua vida também, porque eu preciso de você, essa ida aí de mão, de ida e vinda, eu contando também com você, mas eu estou com muita expectativa para aquilo que nós vamos celebrar naquela noite, irmãos. Vai ser tão poderoso que a gente vai lembrar de tantas coisas que a gente alcançou por causa da mão do Senhor sobre nós. Então, como eu te falei, o início aqui é a família. Eu quero que você analise sua casa, sua família, seu relacionamento. Irmãos, não é justo. Olha, se você andar dentro da sua casa e tem componente da sua casa, dentro da sua família, que você não tem falado com ele, eu vou te falar, a tua vida está interrompida. Volta para casa e resolve o seu problema na sua casa. Não me conta o tamanho do problema, conte para Deus, converse com ele, seja ousado. Deixe o orgulho de lado, deixe de ser orgulhoso. Isso é uma desgraça na sua vida, o orgulho. Não fica computando, mas não fui eu, não importa, irmãos. Ama, o amor de Cristo está dentro de você. A Bíblia diz que foi derramado dentro de você pelo Espírito dele. Precisamos exercer esse amor. Às vezes eu sei que vai ser bem difícil, vai ser nem bem fácil não, mas vai para dentro do seu quarto ousadamente e diga, diabo, eu vou acabar com a sua farra na minha vida. Porque não é justo que pais e filhos não se falem dentro de casa, que marido, mulher, irmãos, para com isso, para de dormir no sofá, para de dormir separado, casou, é para dormir junto, vai viver sua vida conforme a proposta de Deus. Não interrompa os planos e nem deixe uma brecha aberta para que o diabo venha fazer uma farra na sua vida. Se for para dormir no sofá, durma os dois. Cara, eu vou fazer um negócio desse, me perdoe, mas vou ser bem franco aqui, e se você está fazendo isso, aí você não precisa se doer comigo não, mas eu vou te falar, é uma palhaçada, viu? Eu vou dormir lá no sofá, não sei se tem alguém aqui nessa situação aqui, me perdoe que eu não ando procurando saber da vida das pessoas aqui, mas imagina, eu lá no meu quarto, Josineto no sofá, me perdoe, irmão, eu não pensei aqui em ninguém aqui, eu estou falando isso agora porque me veio por dentro, pelo Espírito a respeito disso. Chegou o tempo da gente acabar com isso, irmãos. Mas pastor, mas não sou eu, a culpa não foi minha. Comece a ousar naquilo que você já tem, em fé, para que essas coisas parem de acontecer. Aleluia. Oh, animação, Jesus. Nesse lugar. Glória a Deus. Está quase na hora de abrir as portas ali, Marcos, para a gente começar a correr aqui. Isso aqui é prévio do acampamento, viu, irmãos? Amém? Deus vai começar a nos sacudir daqui para frente. Terminou aquele acampamento, nós vamos estar com a igreja tão pipocando aqui. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Eu trabalhei no Alternavida, quando me veio a proposta, né? Tem Léo, não sei se o Lenilson está por aqui. Cadê o Lenilson? Está aqui? Está não, né? Me ajudaram aqui, muita gente que está por aqui, Doug está ali atrás, me ajudaram muito na Alternavida, muita gente aqui, Gustavo, a galera daqui do Zé Pinheiro. E aquele evento, a gente colocou começou a trabalhar quando aquela festa danosa entrou na cidade de Campina Grande, alguns anos atrás. Terrível. E o pastor Ricardo teve uma ideia, deu esse nome Alternavida, porque dentro da Micarana tinha aquele negócio de alternativo, alterna não sei o que lá, e a gente Alternavida, né? Jesus, sua única alternativa de vida. E começou com aquele trabalho, eu estava no início daquele trabalho, a gente pegava aqueles carrinhos, locava aqueles carrinhos que vendia CD, aí a gente saía divulgando com som nas praças, enfim. E à noite a gente vinha para o Uaçu de novo e colocava lá umas tendas e ficávamos de noite adentro ali, evangelizando, e pessoas que iam passando no caminho da Micarana, a gente começava a pregar, principalmente para os jovens que eram mais jovens aquela festa, né?
E muitos se convertiam, a gente levava lá para a barraca, orava com eles lá, enfim, ficava orando e declarando: essa árvore maldita vai secar. E quando secar, a gente assume aquele lugar. E quando secar, a gente assume esse lugar. Eu vou fazer uma convocação, não falei nem com minha liderança ainda, mas já vou fazer aqui hoje à noite aqui. Veio no meu coração fazer isso com você agora. Amém? E eu digo que quando secar, a gente vai assumir esse lugar. E aí, eu me lembro que numa daquelas evangelismos que a gente estava fazendo, detrás do Teatro Municipal, tinha uns jovens lá bebendo, e eu cheguei com a literatura: ó, Jesus te ama, queria te entregar isso aqui, quero te dizer que o amor dele e tal. Eu passei por uma situação parecida com a sua, foi numa época de Micaranda que o Senhor me alcançou, também por meio de uma literatura, e começava a conversar. Aí o rapaz olhou para mim, um jovenzinho, uns dois assim, aí um deles disse assim: você acha que esse grupinho de vocês vai parar uma festa desse tamanho aqui? Vocês vão conseguir isso aqui? Aí eu sabia que não era ele, quando ele falou aquilo, eu sabia: te conheço, nojento. Aí eu fiquei pensando em mim, ó, pois você vai ver que vai parar assim. Aí nesse dia eu fui lá para a barraquinha com a raiva, me agarrei no pé da barraca assim, fiquei os dentes: o diabo do inferno vai acabar, porque maior é o poder do alto do que o seu poder aqui na terra. Isso vai acabar em nome de Jesus. Começamos a declarar: acabou. O que aconteceu? Me incumbiram de assumir, dar continuidade àquele projeto. E aí eu juntei uma liderança comigo e a gente começou no novo formato que você conheceu. Quem chegou depois sabe que era aquele formato que a gente trazia as bandas, fazia um trabalho evangelístico nas congregações. A gente arrecadava muito alimento. Teve um deles que a gente arrecadou 7 toneladas de alimento. Poderoso. Enfim, por algumas razões administrativas, talvez esse ano a gente não vai ter o Alternavida. Eu entreguei esse ano quando eu vim assumir aqui por causa das muitas responsabilidades. Talvez eu não tenha certeza ainda não como é que a igreja está pensando lá, mas pelo menos não está no calendário. Mas se não tiver, eu vou me juntar com você, a gente vai lá para o Parque do Povo. Esses 2 dias que não vai ter, aonde a gente botava aquele palco, eu vou para lá com a galera todinha. Naldo vai levar os jovens, né, Naldo? Eu quero ir com vocês lá e a gente vai ficar lá, orando, declarando. Sabe por quê? Porque se a gente assumiu esse lugar, eu não vou deixar esse lugar desprotegido não, porque a Bíblia diz que o diabo vai vir. A casa está limpa. Se a casa estiver limpa, o diabo agora vai lá e dizer: ó, vai trazer mais 7 capetas com ele. E rapaz, deixaram, desistiram. E sabe de uma coisa? Eu quero assumir esse compromisso, de mesmo que dissesse não vai ter, mas nós não vamos fechar esse buraco lá. Nós vamos ficar lá, vamos marcar os dias que seriam os dias da Micaranda. Caso não tenha Micaranda, o diabo vai para lá. Os dias de Alternavida. E esses dias eu vou para lá com uma galera muito boa. Você está convidado a gente ir para lá. E o povo vai perguntar: quem é esse povo aqui? Aí alguém vai dizer: são tapadores de brecha. Porque se a gente já tomou esse lugar, se a gente já marcou o nosso território, tu acha que a gente vai deixar esse negócio descoberto? A igreja da Zona Leste não vai deixar esse lugar descoberto. Essa cidade é do Senhor Jesus e eu assumi esse compromisso. E eu pensei que eu tinha entregue o Alternavida, não entreguei o Alternavida. Entendeu? Estou te convocando para isso, para a gente ir para esse lugar. Porque lá nós vamos garantir o compromisso da próxima geração, dos meus netos, dos seus netos, lá, que o diabo não vai mais voltar para cá para frequentar a vida da nossa família, para infernizar a vida de ninguém, dos nossos amigos, dos nossos parentes, das pessoas dessa cidade. Já está feita a convocação, vai ser em abril. Entendeu? Nesse período, vou só saber, não vai ter não Alternavida, a gente vai fazer o nosso movimento e a gente vai para lá. Aleluia, vamos tapar essa brecha. Em nome de Jesus. Você está em Romanos 8? Vamos caminhar para o final. Romanos 8, no versículo 1 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu Filho, Jesus Cristo, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne mais, mas segundo o Espírito. Você precisa estar tão consciente disso, irmãos. Sabe, porque aquilo que a lei já não podia mais fazer, porque a lei não podia e a lei se cumpriu em Cristo Jesus.
Aquilo porque a lei só tinha um papel, regular o pecado, mas não podia salvar, não podia fazer nada por mim e por você. Mas Jesus Cristo vindo, resolveu toda essa parada para nós. E ele diz assim, que a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Irmãos, fica aí, não fecha não. Olha que verdade, ele diz que os que vivem, atentando para as coisas naturais, para as coisas da carne, para o que a gente pode no nosso natural, na nossa capacidade, na nossa inteligência, no nosso dinheiro, num conselho natural de uma pessoa, ele diz que se a gente se inclina para isso, eu vou te falar, isso pode dar em morte, porque não existe garantias por trás dessas coisas. Mas ele diz que aqueles que inclinam mesmo a sua vida, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito dá em vida e paz. Então todo dia quando você se acordar, se levante com essa consciência, eu sou um cristão, eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita dentro de mim, e eu faço parte de uma comunidade muito feliz na Zona Leste. Eu sirvo ao Deus Altíssimo, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Capeta do inferno pode comigo, capeta do inferno pode tocar no filho meu, na minha casa ninguém mexe, nos meus negócios ninguém mexe, mas para isso, isso é para quem anda segundo a inclinação do Espírito. Mas quando a gente inclina para as coisas da carne e quer agradar a Deus e agradar as coisas naturais, a Bíblia diz que se acochar em dois pensamentos. Ou há de se vir a um, ou a se vir a outro. Por isso que nós precisamos, irmãos, viver essa vida piedosamente no Senhor, como a palavra de Deus diz. Meditando dia e noite na palavra de Deus. E ele disse, você será. Olha que maravilha. Isso é uma promessa. Ele disse, não tem jeito, meu filho, você será como uma árvore frondosa. Na estação certa você vai frutificar. Suas folhas não vão murchar. Tudo quanto você for fazer na sua vida, você pensa em Deus. Quando você vai fazer tudo segundo a palavra, não é tudo, não é qualquer coisa, segundo a palavra, tudo que você for fazer na sua vida, vai haver uma prosperidade. A árvore plantada junto, é como a árvore plantada junto a um ribeiro d'água. Olha só, estendendo suas raízes. Como é que andam suas raízes espirituais? Essa inclinação para as coisas do Espírito, essa vontade de servir, essa consciência de que você é cristão, essa consciência de que na sua casa você pode mandar. E quando eu digo, não estou me referindo de pessoas para pessoas, combatendo uns aos outros, não. Contra as sutilezas do diabo, os pensamentos, a corrupção, o engano, as fragilidades, as janelas que muitas vezes nós abrimos nas nossas casas para que o mal avance dentro das nossas casas. Que janelas são essas? A conversa indevida, a imagem da televisão, os pensamentos, são as janelas que a gente vem danificar o nosso jardim. A internet, precisamos avaliar todas essas coisas. Como é que estão nossas raízes em Deus? Quanto nós temos nos aprofundado? Tem uma historinha que eu conto muito ela, eu gosto muito dessa história. Ela diz o seguinte, não é uma história na verdade, é um fato que aconteceu comigo. Eu pensei em outra coisa aqui. Sobre essa coisa de se aprofundar, eu já contei várias vezes, quando eu conheci Josnete, casei com Josnete, cheguei na casa dela, na frente da casa dela tinha um pé de jambo. É jambo que fala, é jambre. Jambu, assim, jambo, né? É uma fruta mais incomum, eu não, eu sei o que é manga, jaca, pitomba, amém? Um pé de jambo. E o pé de jambo, folhado, verde, na frente da casa dela, um rapazinho, vamos imaginar assim. Mas já estava quase na época de frutificar. E eu casei com Josnete, nasceu Júnior, nasceu Suane, e os meninos foram nascendo, e o pé de jambo não passava daquilo, mas todo verdinho, todo bonitinho, ficava lá, botava água, nada, esse pé de jambo não desenvolve não, né? Aí, um dia, e passou os anos, eu disse, rapaz, esse pé de jambo, hein? Mas o bicho estava com aparência de piedade, mas negando o poder de frutificar. Não foi um dia, meu sogro disse, eu queria colocar pedra nessa frente dessa casa todinha. Vamos arrancar esse pé de jambo aí? Eu já estava com raiva daquele bicho mesmo, mas disse, deixa eu arrancar, né? E aí a gente foi botar pedra naquele jardim na frente dele, forrar tudo, e ia tirar aquele pé de jambo de lá. E eu fui lá e peguei o enxadeco, me preparei para arrancar aquele pé de jambo, né? E fui lá. Quando eu fui puxar, ele saiu fácil. E ele tinha um toco, assim, ó, afunilando dentro da terra, como que ele tivesse sido espetado lá.
ele não tinha raízes. Aquilo me chamou muita atenção. Caramba, é por isso que esse maluco não faz nada na vida dele, não resolve a vida dele, a parada dele. Ou seja, era alimentado por um tocozinho, só dentro da terra, água ali, úmida, aquele lugar, não frutificava. Preguiçoso, não estendeu as raízes, mas também não gerava nada para ninguém, não frutificava, não alimentava ninguém, não dava nada para ninguém. Entendeu? Mas era um pé de jambo, estava tão bonitinho, mas cadê a frutificação? Tem muita gente que não quer se aprofundar, irmãos. Vive na limitação dessa fezinha pequenininha. Ah, cara, isso é suficiente para mim. Eu venho para a igreja, eu volto, mas não consegue abençoar ninguém, não consegue trazer nada na assistência social. Não gosta quando a gente fala que a gente vai fazer uma reforma na igreja. Isso é Deus querendo abrir porta para abençoar nossas vidas, provar nossa fé, nossa atitude, o relacionamento. Não se importa com a vida do outro, um com necessidade. A gente não quer orar, porque a gente vive alimentado por aquele espaçozinho ali, não gera nada para ninguém, não produz nada para ninguém. E a Bíblia diz que a árvore boa é aquela que diz que estende suas raízes, que estende suas, se aprofunda. Olha só, estende raízes para o ribeiro d'água, para o Espírito, vai mais profundo, vai beber mais na fonte, mergulha. Quanto mais se aprofunda, mais tem da parte de Deus, isso torna-se uma árvore boa, na estação certa, dando fruto. Para mim, eu calculo, existem várias ministrações para isso, mas eu fiquei pensando um dia, eu digo, meu Deus, e quando é a estação certa de uma árvore que dá fruto? Né? Então tem uma estação que ela não frutifica. Para mim, para nós, somos crentes, eu diria, isso aqui é uma colocação minha, eu diria que a estação certa é a estação da necessidade do outro, é a estação da nossa necessidade. Eu preciso, vou lá, fruto. Fulano, tá tudo bem aqui, tá precisando, venha para cá, tem fruto. Na estação certa, a estação da necessidade, a estação do socorro. Aleluia. Vamos lá no 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão... 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito que habita de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, a Bíblia diz que é necessário nascer de novo, e o Espírito só vem morar quando nós nascemos de novo. Então está claro, não sou eu, não foi eu que escrevi esse texto agora à tarde para ministrar hoje à noite. Está na sua Bíblia, está numa Bíblia católica, que se alguém acha, está naquelas Bíblia Ave Maria. Se você achar esse texto lá de Romanos 8, e você chegar aqui, você vai encontrar exatamente isso. 10. Se porém Cristo está em você, foi no 9 que eu li. Vocês, porém, no 9, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10. Se porém Cristo está em você, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em você habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo de dentro dos mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vós. Olha que maravilha, irmãos. Aquele mesmo Espírito, o mesmo Espírito. Você já sabe que Jesus morreu, depois a Bíblia diz que ele foi sepultado naquele lugar, mas diz que ele foi ao inferno. E na sua morte a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi lá e vivificou, tirou ele daquele lugar. Diz que esse mesmo Espírito há de fazer isso por cada um de nós. É o mesmo Espírito, não é outro Espírito. Assim como foi com Jesus, com a gente também. Ele diz assim, assim pois, irmãos, se somos devedores, não à carne, mas se estivermos obrigados a viver segundo a carne. Porque se você viver segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoração, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que maravilha, gente. Olha, tem promessa para nós. Então, se você tem essa consciência que você nasceu de novo, que você vive em Espírito, que você anda em Espírito, que você está em Espírito, você é herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você tem todos os direitos da nova aliança que foram celebradas na decisão do Calvário para a sua vida. Então deixa eu te falar, a sua vida não pode continuar ruim. É só uma questão de escolha, de decisão, de você inclinar, de mudar a chave, de pensar sobre isso, de andar nessa consciência, de não aceitar, assim como o pastor Wander se ministrou agora recentemente. Tudo está aqui. Como é que a gente pensa a respeito disso? Precisamos pensar o que ele diz a nosso respeito e passarmos a ser praticantes dessa verdade. Chega, irmãos, da gente andar cansado, pelejando nessa vida, batalhando, lutando desesperadamente, procurando saídas. As saídas estão nele, sempre vai estar nele. Qual é o nosso trabalho? Crer somente. Crer somente. A Bíblia diz que, por incredulidade, essas pessoas não gozaram daquilo que tinha para a vida delas. Porque tinha incredulidade, logo vem a desobediência. Porque se você não crê que eu vou fazer algo para você, você vai buscar outra medida. Se você chega aqui, rapaz, eu acho que o pastor Norberto não resolve isso para mim não. Né? Eu acho que não dá certo não. Eu vou buscar uma outra saída. Ei, eu resolvo, eu me comprometi com você. Você pode ter certeza, irmão, se eu acertei alguma coisa com você, eu vou resolver com você essa coisa. Você pode ser, foi um acerto que a gente tem, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Eu estou falando de Norberto, homem natural aqui, mas eu vou cumprir meu compromisso com você. A partir do momento que você começa a me conhecer, ou eu te conheço, que eu sei, sabe aquela pessoa que a gente diz, rapaz, essa pessoa cumpre com a palavra, eu assino por ela. Foi fulano e tal, disse, fique tranquilo, descanse. Então, na medida que eu digo, acertei um compromisso com você, mas você começa a buscar outras saídas, você está adulterando, quebrando o contrato, você não creu no que eu falei, e isso é desobediência. Aí a gente vai dizer assim, então Deus diz que ele ficou indignado, por isso eles não entraram. Ou seja, como que Deus disse assim, porque você está errante, eu agora vou te condenar nessas coisas. Eu vou te cortar dessas coisas, eu vou tirar os teus benefícios. Não é isso que Deus está dizendo, não é desse jeito que Deus faz. É, porque eu estou errante, desobedecendo, eu deixo de usufruir daquilo que está disponível. Se você chegou e eu acertei com você que estava disponível, o que é que você está buscando, desobedecendo, fazendo outras coisas, sem crer no nosso acerto? Isso é o cumprimento do contrato, nós estamos numa aliança. Entende isso, irmãos? Deus, a Bíblia diz, precisamos parar com esse entendimento de, rapaz, Deus é fiel, mas a gente deixa de confiar nele, deixa de esperar por ele. Ele é fiel, irmão, e acabou, ele é fiel. Sabe, confia nele, entrega a sua vida para ele, entrega seus caminhos para ele, a sua casa para ele, os seus filhos, a sua família, e espera provar da fidelidade de Deus. Nesse tempo, as coisas vão acontecer para você conforme a promessa diz, você é herdeiro e co-herdeiro, queira ou não. Se você não quiser, você só deixa de usufruir. Eu vou usufruir daquilo que está disponível para a minha vida, e eu quero te deixar animado para isso. Não podemos andar pensando diferente dessas verdades. Domingo, sexta-feira, começa o nosso acampamento. Não invente outra coisa não, por favor. Tem coisas grandes esperando por a gente nesses dias. A gente vai estar muito junto à igreja da Zona Leste, porque eu preciso de você nessa igreja aqui afogueado. Você sabendo quem você é em Cristo Jesus. Eu preciso de você fazendo novas coisas, você chegando com ideias. O pastor estava orando em casa e Deus falou isso comigo. Olha que maravilha, começa a importar o que a Bíblia diz. Cuidando diariamente, constantemente uns dos outros. Começa a importar com a vida dos outros. E coisas vão acontecer na sua vida. Enquanto você cuida dos seus irmãos, Deus cuida dos seus negócios, da sua vida. Precisamos pensar sobre essas coisas seriamente, irmãos. Chegou o tempo de um plus a mais para as nossas vidas. De algo a mais para as nossas vidas. Chegou o tempo de avançarmos em coisas maiores. Sabe, chegou o tempo, de parar com as limitações, com os problemas dentro do casamento. Pare de achar que não tem mais jeito na sua casa, que não tem mais jeito no casamento, que não tem mais jeito com seu filho. Isso é engano. Se você nasceu de novo, tem jeito sim, tem solução, tem saída. Como eu gosto de falar, e eu ouvi o meu pastor uma vez falar sobre isso. A gente às vezes está precisando só de uma saída, Deus tem 1000. Deus tem 1000.
A gente fica imerso na vontade dele e depois flui tão fácil. Meu Deus, como eu nunca vi isso aqui. Fica fácil. Estou te chamando para correr essa carreira nessa nova fase. A unção é esse start para você avançar, para você vencer, para você alcançar os objetivos daquilo que ele tem. Amém? Vou te encontrar muito mais preenchido, muito mais completo nessas coisas. Vê alguém nessa noite convidado aqui, de repente, e você veio para o nosso meio, e você hoje frequenta já a igreja, mas você ainda não tomou uma decisão por Jesus, né? Essa decisão diz respeito a confessar Ele como Senhor e autor da sua vida. A Bíblia diz que isso precisa ser feito publicamente, ou seja, uma demonstração pública. Ele disse: se alguém, né, me confessar, né, diante dos homens, olha, diante dos homens, eu confessarei ao meu Pai. Agora, se alguém me negar diante dos homens, eu negarei a meu Pai. E às vezes você fica pensando assim: negar seria eu me levantar diante dos homens e dizer, eu não aceito Jesus. Não, é só a gente desconsiderar o que a palavra diz. Isso já é negar, não querer andar nessa vantagem, nessa aliança tão promissora. Tem 26 anos que eu estou nessa aliança, só trouxe benefício e segurança para mim, para minha vida. Você está aqui e você não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria orar por você. Você vai entrando na família de Deus. A Bíblia diz: se o Espírito não está dentro de você, você não é dele. Você pode viver pela misericórdia de Deus, ter um cuidado de Deus cercando sua vida, como está cercando hoje à noite. Mas a aliança traz esse firmamento definitivamente para você mudar a sua vida e a sua casa. Aqueles problemas, aquelas pressões que te perseguiam, eles podem até ainda tentar contra a sua vida, mas uma direção de Deus, uma luz nova, uma saída, um brilho, uma salvação, uma alegria, uma paz vai reinar sobre a sua vida. E você nunca mais será o mesmo nem a mesma. Quem é que veio para esse lugar nessa noite, mas ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu queria orar por você onde você está mesmo. Levante sua mão, faça só um sinal que eu quero orar por você. Tem alguém que quer confessar Jesus hoje à noite, aceitando Ele como seu Senhor e Salvador? A oportunidade está dada. Amém? É tão necessário isso. Não fica com vergonha, não deixa que uma vergonha, um medo, uma insegurança venha impedir de você entrar nessa disposição para a eternidade. Seu coração está batendo mais forte aí, as pernas estão meio querendo tremer. Pronto, isso é um sinal. Entendeu? Então, as pessoas aqui já são todos, né? Só vão ficar felizes e contentes. Levante sua mão, quero orar por você onde você estiver. Tem alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão? Por que você esperar para amanhã? Por que você passar esse período de carnaval, né, sem tomar essa decisão? Faz isso hoje aqui. Tem alguém no nosso meio? Vou te dar só essa oportunidade. Tem alguém? Levante sua mão, quero orar por você onde você está mesmo. Tem alguém, gente? Levante sua mão aí, está resistindo? Então, amém. Tem alguém no nosso meio que ainda não foi imerso no Espírito Santo, não foi batizado? Nessa imersão, que vai acontecer com você? Você vai falar outras línguas pela imposição de mãos. Jesus Cristo vai te batizar com esse fogo do Espírito. Tem alguém que não é batizado no Espírito Santo ainda, que é esse revestimento de poder do qual eu falei no início da pregação, hoje à noite, que é o batismo no Espírito Santo? Tem uma instrução para você aqui. As pessoas vão te levar num lugar aqui, numa sala aqui vizinha, vai falar para você e você vai ser imerso na vontade de Deus. Tem alguém que quer receber batismo no Espírito Santo? Amém? Graças a Deus. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigado pelo trabalho de vocês. Alguém que quer receber oração para cura? Você veio com alguma dor, com algum sofrimento no seu corpo? Você crê no que a palavra de Deus diz? Que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Você está aqui nesse lugar e você quer se expor à unção que sara, que cura, que te liberta? Tem alguém que quer receber oração para cura no nosso meio? Ô povo completo, meu Deus do céu. Fazer o quê, né? Ou fui eu que preguei muito duro e o povo agora está ali, né? Mas espero que não tenha sido a unção, despedaça todo o jugo, amém? Então, graças a Deus, irmãos. Terça-feira, como o pastor Vanderlei já falou, nós temos o nosso culto de oração. Tem só crescido esse culto, tem sido poderoso demais, amém? Estamos muito felizes com o nosso culto de oração. Na quinta-feira, nós temos a Quinta Rema, com o pastor Abraão vai estar ministrando aqui, vai ser muito bom. Tem tido muita gente aqui também na quinta-feira. E as nossas escolas dominicais têm sido bênção demais. Também é outro culto que está crescendo muito. Sem falar no culto dos jovens, que está sendo muito afogueado aqui na nossa comunidade. Amém?
A gente fala de vocês não fazem nem um sinalzinho. Fala dos meninos, ó, eles já gritam. Rapaz, a gente precisa se animar mesmo, ganhar desse pessoal, gente. Vamos lá. Amém, pastor Vanedi, muito obrigado. Sejam abençoados. Pastor Vanedi vai dar continuidade para concluir o culto, tá bom?